Bem-vindos a mais uma edição especial no canal Sérgio Tavares. Mais um Réveillon passou com muita festa pelo mundo e também destruição, uma vez que muitos adeptos da chamada religião da paz, os islâmicos, mais uma vez cumpriram a tradição de espalhar o terror na noite de Ano Novo em vários países da Europa, nos quais se vão alastrando cada vez mais e a uma velocidade vertiginosa. Fiquem a saber tudo neste programa. Destruição de carros, violência e tumultos na noite de Ano Novo nos países europeus com forte presença muçulmana começa a ser noticiado como tradição. Nas notícias, por exemplo, em França, país onde quase 10% da população é muçulmana e parecem esses cidadãos ter um gosto especial por queimar carros no Ano Novo. O ano passado foi assim, com mais de 1000 veículos incendiados na noite de Réveillon, aqui imagens de Paris. E então havia a expectativa para saber se este ano estes elementos então chamados dessa religião da paz iriam comemorar o Réveillon cumprindo essa tradição. E sim, em várias cidades francesas, como esta em Nantes, as autoridades contaram 690 carros queimados e deram conta também de violência para com bombeiros e polícias que foram recebidos pelos migrantes com fogos de artifício, coquetéis Molotov e outros projéteis. O resultado foi este e culminou com centenas de carros queimados e dezenas de detenções. Ora, a França, que não tem tido um início de ano fácil com estes migrantes muçulmanos, uma vez que anteontem também uma manifestação de curdos num funeral desabou com muita destruição e violência 3 dias depois da noite de Réveillon. E o problema é que, como sempre, essa violência é usada contra os bens dos franceses que não fizeram mal a ninguém. Durante esses atos violentos chegou-se a ouvir "Vamos matar a França". On va tuer la France! C'est à nous! E na Alemanha, onde cerca de 5 milhões de muçulmanos residem, o Ano Novo foi também celebrado destruindo-se bens públicos, para além de ataques aos bombeiros, polícia e equipas de emergência médica, tal como também sucedeu em França. Como refere esta notícia, os mais atacados acabaram por ser os bombeiros. Aqui, imagens de Berlim. Também os habitantes locais sofreram ataques com estes migrantes islâmicos a fazerem explodir fogo de artifício para cima das pessoas, para cima dos prédios e carros. Aqui em Berlim é inclusive audível o riso enquanto o faziam. E se França e Alemanha, onde ocorreram estes incidentes, têm juntos muitos milhões de muçulmanos, na Suécia os islâmicos já representam, imagine-se, cerca de 10% da população. Foi também assim a celebração desses migrantes islâmicos em algumas cidades suecas, com brigas, incêndios e fogo de artifício disparado contra cidadãos e as suas casas, contra polícias e, claro, acabou como eles tanto gostam, com carros a arder. O mesmo sucedeu também em Estocolmo. Vejam e ouçam agora a alegria deles durante esses atos de vandalismo, violência e destruição.
Na Suécia, como referi, os muçulmanos já representam cerca de 10%, mas espera-se que no futuro dupliquem ou tripliquem esse número, pois nas escolas as crianças imigrantes já superam os suecos em várias cidades, chegando-se ao ponto da língua sueca ser já minoritária nas escolas. E que dizer também do caso da Bélgica, onde, imagine-se, os belgas já são a minoria também em algumas cidades. Por exemplo, em Bruxelas, este cartaz diz tudo. Bem-vindos ao Belgistão, onde os muçulmanos já são, na capital belga, o grupo maioritário. E espera-se mesmo que sejam a maioria no país dentro de menos de 20 anos. Ora, por lá, o Ano Novo não podia ser então festejado de outra forma que não assim, com carros a arder e a habitual violência. A Bélgica, que é o país europeu com mais estrangeiros per capita do Estado Islâmico e que se tornou um autêntico viveiro de terroristas na Europa, com várias organizações já lá fortemente instaladas. O grupo islâmico mais conhecido é o Sharia from Belgium, e vão ouvir agora o seu líder a dizer que eles não têm pressa porque sabem que dentro de alguns anos irão dominar o país, pois já são a maioria nas escolas. Yeah, of course, even the disbelievers themselves, they say that in 2030, something like that, there will be a majority Muslims here in Belgium. Even the city, Antwerp, more than 40% of the children in the schools are Muslims. So it's just a matter of time. No problem. We don't have any problem. Este líder muçulmano na Bélgica explica que para impedir este domínio, os belgas teriam que casar com várias mulheres e ter muitos filhos, como eles fazem. If they want to push us back or something like that, I don't know. Maybe they can start to marry 4 wives and have a lot of children. Start with that. Maybe they will have a chance, but I don't think so. The victory of Allah is very near. So I think that the West need to prepare themselves for a wave of Sharia in Islam. E de facto, Abun Irram tem razão. A taxa de fertilidade dos europeus desde 1950 tem descido drasticamente, tem descido ao longo destas décadas até a 1,49, enquanto que as mulheres muçulmanas têm em média 2,9. Por isso, as projeções de reputados centros, como por exemplo o Pew Research Center, referem que a população muçulmana na Europa poderá triplicar até 2050. Isto porque, além dessa taxa de fertilidade da comunidade muçulmana ser cerca do dobro dos europeus, os islâmicos a residir na Europa são muito mais novos. A idade média ronda os 30 anos, 13 anos mais novos que a média europeia, que é de 43 anos. E a este declínio da fertilidade europeia é muito fácil de explicar. Porquê? Por esta razão. É que se 2 pares de pais têm apenas um filho cada, os filhos serão metade do número dos pais. E se esses filhos tiverem um filho apenas também, nessa geração será 1/4 de netos em relação ao número de avós. Ora, os europeus então, como eu mostrei há pouco, estão com essa taxa de 1,49, uma taxa de fertilidade de 1,49, o que confirma então esse declínio europeu. Mas o número de habitantes na Europa aumenta, e porquê? Por causa precisamente dos islâmicos e a sua alta taxa de fertilidade. As projeções até 2050, mantendo as atuais políticas de imigração, apontam para que, por exemplo, a França passe a ter, nesse ano de 2050, 18% de islâmicos, a Suécia passará a ter 30%, a Alemanha 20%, a Espanha 7%, num crescimento exponencial em grande parte da Europa. Por isso mesmo, eles referem que a Sharia, que é a lei islâmica, irá dominar a Europa e até o mundo. We believe that the Sharia will dominate. The Sharia will be implemented worldwide. Democracy is the opposite of Sharia and Islam. We believe that Allah is the legislator. Allah makes the laws. He is the one who tells us what's allowed and what's forbidden.
E lá na Bélgica, por exemplo, o nome Mohamed é o mais registado, tem sido o mais registado nesse país nos últimos anos. E em França, por exemplo, já há mais mesquitas do que igrejas. Desde 2010 que os muçulmanos têm vindo a avisar. فأصبح هناك مع الهجرة مع عدم الزواج مع عدم الرغبة في الإنجاب الهرم بتاعهم 100 يرثه 80 وال80 بعد 10 سنين يورثهم 60 وال60 يورثهم كام 40 وال40 بعد 10 سنين 10 بعد 20 سنة مش هيبقى في حد. وهكذا أدركت أوروبا هذا، أدركوا هذا يقينا. بعد فترة من الزمن سيكون أوروبا دولة إسلامية واحدة موحدة لا تعرف إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله، غصب عنهم مش برغبتهم. هكذا قدر الله لأن الإسلام قادم. E até Gaddafi, o histórico ex-líder da Líbia, dizia e transcrevo que há sinais que Allah garantirá a vitória na Europa sem espadas, sem armas, sem conquistas. Não precisamos de terroristas, não precisamos de bombistas suicidas. Os mais de 50 milhões de muçulmanos na Europa vão torná-la num continente muçulmano dentro de algumas décadas. E assim não são muito otimistas as previsões para a Europa, como referiu o político e escritor belga que lançou o livro sobre o Islão, Ensaio Crítico numa Religião Política. The big cities in Europe are the first places where we can see what will happen when the majority is Muslim. We see it in the big cities first, Brussels, Amsterdam also, Rotterdam, Antwerp. Islam is a fascist ideology, and that it's not a religion like Christianity or like Judaism. And the danger in it is that it has a religious side, not like communism and Nazism, who are only ideologies, but Islam has a bit of both. I don't think it's going to stop. I'm very pessimistic about it. I think more and more people, Belgian people, will leave Brussels. So it will come a real Islamic capital in decades. E por isso mesmo, em países como a França, Holanda, Bélgica, Alemanha, Suécia ou Reino Unido, imagens destas começam a predominar aqui Paris. أشهد أن لا إله إلا الله. França, onde os islâmicos rezam onde tiver que ser, se for a hora certa para o fazerem, como aqui nestas imagens, sempre prostrados com a cara no chão, e mesmo que seja, como neste caso, um chão imundo com que milhares de pés pisam ao longo do dia, isso simplesmente não os preocupa. A União Europeia diz que a imigração destes povos enriquece os respectivos países para onde vão e ainda aponta o dedo e promete sanções aos países que têm fechado a porta a estes migrantes, como a Polónia. E precisamente sobre a política de imigração europeia, a resposta no Parlamento Europeu veio de um eurodeputado Dominik Tereszynski, precisamente polaco. And Poland is number one, Eurostat, it's your data, not ours, is number one as the safest place in Europe. So before you're going to judge, just before you're going to point us with your finger, maybe you should think about Sweden and the rapes on women by illegal migrants. Maybe you should focus on Germany, which is number one with all these crimes coming over from illegal migrants instead of Poland. This is real democracy, and this is not our data, this is Eurostat. Thank you. E por isso mesmo sucedem-se todos os anos protestos em várias cidades europeias contra as políticas de imigração que estão a resultar então neste expansionismo gigantesco da comunidade islâmica, conhecida por regras rígidas, intolerância às restantes religiões, ataques terroristas e privações dos direitos humanos.
Regidos pela Sharia, a lei islâmica, e assente nas regras do Corão, eles parecem querer dominar o mundo e muitos não disfarçam o ódio perante os que chamam de infiéis só porque têm uma crença diferente da deles. É chamada a religião da paz, mas paz parecem querer tudo menos a paz, sinceramente. Termino precisamente com uma mensagem final de paz e amor islâmico. Até à próxima. كرهناهم لدرجة أننا تمنينا لو أننا كنا في تلك اللحظة قنابلا يعني نتفجر في وجوه هؤلاء إخوة القردة والخنازير.